Último dia da janela, apresentação de jogadores, Carlos Cuesta e Matheus França, mas o assunto hoje foi, sem dúvida, a triste notícia da constatação da lesão do volante Jair. Depois do lance de domingo, havia um temor muito grande, a gente avisou isso ontem aqui na nossa tradicional live de segunda-feira, do Departamento Médico do Vasco sobre a gravidade da lesão. Foi, logo depois do jogo, divulgado um boletim, apenas um diagnóstico superficial, sem um exame, de que a entorse no joelho era certa. Ele havia torcido o joelho. Mas, infelizmente, o pior foi constatado. E o Vasco divulgou uma nota trazendo exatamente aquilo que havia acontecido, que estaria sendo acometido o Jair. E diz a nota: o Vasco da Gama informa que o atleta Jair realizou o exame de imagem que diagnosticou uma lesão do ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, meniscos e lesão osteocondral, após entorse do joelho direito no jogo contra o Sport. Bom lembrar que o Jair teve uma lesão no joelho esquerdo, que o deixou 9 meses afastado. Agora é o joelho direito. E é importante que eu ressalte isso. A Aderlan, que hoje divulgou uma nota também em seu perfil, que inclusive ele trancou, porque ele vinha recebendo muitas ameaças, e disse o seguinte, o lateral do Sport, a gente vai ler aí na tela. Gostaria de pedir desculpas publicamente ao colega de profissão Jair, volante do Vasco, que teve uma lesão confirmada após uma disputa de bola comigo no jogo do último domingo. Em nenhum momento tive a intenção de machucá-lo no lance. Meu foco sempre esteve na bola. Ainda assim, lamento profundamente pela lesão, ainda mais por saber, pela experiência que vivi recentemente com o meu joelho, o quanto esse processo é doloroso para o atleta e sua família. Desejo uma recuperação rápida e plena para que ele volte a jogar o quanto antes. Que Deus abençoe você e sua família, Jair. Ele complementou: ao mesmo tempo, preciso compartilhar algo muito triste que vem acontecendo comigo e com minha família. Infelizmente, nessa terça-feira, fui surpreendido com ameaças e ofensas direcionadas à minha esposa e à minha família, vindas de torcedores do Vasco. Lamento muito esse tipo de atitude e faço um apelo que cessem os ataques. Não vou aceitar esse tipo de ameaça. Todas as contas responsáveis já foram identificadas e serão encaminhadas às autoridades policiais para que as ameaças sejam tratadas na esfera adequada. Aderlan, a gente concorda, não tem que ter nenhum tipo de represália de torcedor, ameaça, isso não é legal, isso não vale. Mas eu sei que você falou com o Jair, e é claro, o Jair, como um cristão pleno, perdoou você, mas a sua ação foi extremamente temerária. Não dá para passar pano para essa sua atitude. É aquela história do, tá, eu me defendi, foi em legítima defesa, mas fez. O que você fez deveria ser repensado e acho que se houvesse justiça, você deveria ficar parado ao mesmo tempo que o Jair deveria ficar parado. E o árbitro da partida deveria tomar uma punição muito séria. O que aconteceu, se o Brasil fosse um país sério nessa questão de justiça desportiva, nessas questões envolvendo regras, né, e interpretação de regras, isso seria devidamente tomado. É muito duro você alijar um jogador como o Jair por conta de um lance que sequer o árbitro da partida viu como ação temerária. O Aderlan atinge a bola, claro, mas dá uma voadora no pé do Jair e arrebenta a perna dele. Isso é muito sério, foi extremamente imprudente, ninguém aqui vai qualificar, foi maldade, não foi maldade. A gente vai acreditar. E acho que a gente tem que ter esse pensamento até por conta de ter Deus no coração. A gente não quer acreditar que as pessoas sejam mais a esse tempo. Mas que você foi extremamente imprudente, foi. Extremamente imprudente, do brabo. Inclusive, o Admar Lopes, antes do início da entrevista coletiva, comunicou e falou sobre o caso bem rapidamente e já disse que conversou com o atleta e que vai estender o vínculo do Jair. Ele tem contrato até o final desse ano, de 2025, está completamente fora da temporada e o Admar Lopes fez esse pronunciamento sobre o caso Jair. Mas queria aproveitar o momento para, eu penso que já toda a gente foi informada que tivemos a lesão com alguma gravidade do Jair, e em nome do clube queria dizer que damos todo o apoio ao jogador. Já conversei com o atleta e internamente, unanimamente, decidimos já que vamos prolongar o contrato do Jair, que termina em dezembro, ok? O Jair, inclusive, há uma semana atrás, praticamente há uma semana, fazia um gol que pode dar ao Vasco uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil, no jogo contra o Botafogo, em São Januário. Um gol que ele vibrou demais
Um gol que ele deve ter tirado do fundo da alma em função disso. É um jogador que passava por muitos problemas de cabeça, lesão, pressão, porque tem que jogar, tem contrato até o final do ano. É um ser humano, não é uma máquina. E esse gol com certeza foi muito importante. E ele partiu para o jogo contra o Sport e vinha jogando muito bem, mas acabou sendo atingido pelo lateral do Sport, Aderlan. Falta que nem foi dada, passou, segundo o Rafael Claus, nitidamente, o Aderlan foi na bola, não viu ali uma ação temerária. Os médicos do Vasco, como eu disse, temiam o pior, e os jogadores também ficaram muito preocupados já com o estado dele no domingo. Uma dor muito grande para importantes jogadores do elenco. O Jair é um cara muito querido, é um jogador extremamente querido, é dos mais antigos desse grupo do Vasco, chegou ali no início do processo da SAF, de 22 para 23, comprado junto ao Atlético Mineiro, e o elenco demonstrou, sim, muito abalo, muito abalo. Eu hoje consegui conversar com um jogador importante do elenco do Vasco, e ele me passou a seguinte mensagem, abre aspas: fiquei arrasado. Foi o outro joelho, ainda bem, mas é muito triste, me cortou o coração. Fiquei chateado demais por ele, disse esse atleta, que é claro, eu vou suprimir o nome. O empresário dele, Vinícius Prati, que chegou a dar uma declaração dizendo que a direção do Vasco não estava dando atenção ao Jair por conta de não renovar o contrato, não querer utilizá-lo, está fora do Brasil, e hoje falei com ele e até perguntei, de uma maneira inocente, você acha que isso pode até abreviar a carreira dele? Lesão em 2 joelhos de um jogador que vai chegar aos 30 anos? E ele me disse com veemência: Flávio, não tem pensamento em abreviar carreira nenhuma. O Jair voltará melhor do que antes. O jogador voltará com tudo. Ele é um baita guri, profissional e que deu a volta por cima trabalhando. Futebol tem disso. Foi um carrinho desnecessário, mas é algo que acontece. Foi uma infelicidade. Estou fora do Brasil e a notícia veio como uma bomba para mim. Realmente, foi como se fosse uma bomba. O maior dele, e o Vinícius conversou com o Jair, é que ele queria ser campeão da Copa do Brasil. Estava muito focado nisso. Até pelo gol que ele fez, estava muito focado nisso. Mas confirmou o Vinícius Prati. O grupo ficou forte e muito imbuído desse título. Segundo o Vinícius, ele sabe que o grupo sentiu, mas me disse, escreve aí, eles estão fechados. Desde o presidente, que sentiu muito, ficou muito chateado, do Admar, que também ficou muito chateado, e da comissão. O Vasco tirará disso o título da Copa do Brasil. Não há informação ainda do Vasco sobre maiores e futuros procedimentos, mas é certo que ele vai voltar só em 2026. Salve, meus amigos do canal Sou Mais Vasco News. Hoje trouxemos esse corte aí do Flávio Dias, trazendo as informações relacionadas ao atleta Jair, que sofreu essa lesão lamentável, né, pelo atleta Aderlan, lateral do Sport, que não teve nenhuma punição até o momento. Esperamos que o Vasco entre com alguma ação aí judicial, né, na Fera Esportiva, para conseguir uma punição para o atleta e também para o Rafael Claus, né, que é o árbitro da partida, que nesse jogo teve aquele pênalti que ele deu contra o Vasco, um pênalti que só ele enxergou, que só ele viu aquele pênalti, e além dessa entrada criminosa do Aderlan no jogador Jair do Vasco, que vivia uma grande fase, né, rapaziada? Depois da sua lesão no joelho direito, agora sofre essa lesão no joelho esquerdo. Esperamos que ele volte mais forte, como o Vasco assim tem feito nas suas redes sociais, as suas homenagens a Jair, porque é um excelente jogador. A gente sabia que o jogador poderia dar a volta por cima. Até o Paulinho, que a gente achava que ia ser um jogador que ia dar um retorno mais positivo do que o Jair, não conseguiu. E o Jair, quando chega o Fernando Diniz, que até o Flávio Dias cita no começo do vídeo, deu a volta por cima e estava jogando muito bem. Fez o gol contra o Botafogo e agora tem essa questão. Mas desejamos sorte ao Jair, que ele possa voltar ainda mais forte e poder retornar aos gramados com a camisa do Vasco, e que os jogadores do Vasco se abracem nesse momento e consiga trazer aí o título da Copa do Brasil para o Gigante da Colina. Não é isso, rapaziada? Espero que você tenha gostado do vídeo. Ontem teve a apresentação dos jogadores Carlos Cuesta e também do Matheus França.
e os jogadores vão ter esse período de treinamento para se adaptar o mais rápido possível para poder entrar em campo e dar o melhor de si e fazer com que o Vasco melhore ainda mais ao decorrer da temporada no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!